Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Método Financer e hoje uma aula super rápida para falar com vocês sobre crenças. Vocês provavelmente já ouviram falar em crenças, principalmente nas crenças negativas ou crenças limitantes, e hoje o que a gente vai trazer para vocês é exatamente que existe algo positivo para remediar essas crenças limitantes, que são as crenças potenciadoras ou crenças positivas. E isso, pessoal, é um assunto essencial quando se fala sobre finanças, porque muitas das vezes essas crenças negativas ou crenças limitantes acabam atrapalhando o nosso conhecimento e a nossa prosperidade financeira. Então, só para trazer para vocês rapidamente, hoje a gente tem ali basicamente dois tipos de crenças, são as crenças limitantes e as crenças potenciadoras. Como eu estava falando para vocês, nós temos ali, desde o início da nossa infância, uma espécie de convívio com pessoas que normalmente trazem alguns pensamentos que infelizmente são negativos e que acabam impedindo o nosso crescimento. E aí você acaba se acostumando a ouvir coisas do tipo: "Ah, o dinheiro é sujo, o dinheiro te causa problemas, né? As pessoas ricas não são honestas", ou "Você ou eu nunca teremos dinheiro suficiente para alcançar os nossos objetivos", né? Ou algo relacionado a investimentos, como por exemplo: "Ah, investimentos são coisas arriscadas, isso é coisa para pessoa rica", enfim. Então a gente acaba convivendo com essas crenças no nosso dia a dia, seja com nossos pais, com nossos familiares, e isso vem se desenvolvendo na nossa vida desde a infância. E aí, é claro, quando a gente chega numa fase adulta para poder tentar remediar essa situação, realmente é algo muito complexo. Mas, como a gente sempre traz aqui no Método Financer, quando a gente tem um autoconhecimento bem apurado e bem desenvolvido, a gente consegue perceber quando esses aspectos negativos estão atrapalhando na nossa vida e a gente consegue remediá-los através das crenças positivas ou crenças potenciadoras, como vocês estão vendo aí agora na tela, né? Que são aquelas que ajudam a construir uma mentalidade financeira saudável e próspera. E aí eu trago alguns exemplos que você vai ter que começar a exercitar na sua vida, né? Como eu posso aprender e administrar a multiplicar o meu dinheiro, né? Investir é um caminho acessível para qualquer pessoa que busque conhecimento, ou seja, está contrapondo aquela outra situação lá da crença limitante que falava que investir era só para pessoas ricas, né? Enfim. Sou capaz de criar abundância na minha vida. Tem pessoas que infelizmente seguem desde a infância até a fase adulta com esse pensamento de que não pode, que não consegue, e isso acaba atrapalhando a sua vida financeira. Então, a partir de hoje, o exercício prático que eu trago para você sobre crenças é: crenças limitantes. A partir do momento que você perceber que ela está ali na sua vida, você tem que eliminá-la. Isso mesmo, eliminar de qualquer forma, seja com pensamento positivo, seja com alguma prática no seu cotidiano, mas você tem que esquecer esses pensamentos que acabam atrapalhando a sua prosperidade financeira. E as crenças potenciadoras ou as crenças positivas, ou seja, quando você perceber que está com aquele sentimento de que consegue, de que vai estudar, de que vai adquirir conhecimento para poder multiplicar o seu dinheiro, que vai administrar bem suas finanças, que vai alcançar os seus objetivos financeiros, você tem que fortalecer essa mentalidade a ponto de que você consiga, de fato, transformar a sua mentalidade nesse sentido de que essas crenças limitantes vão ficar para trás e você vai ter a possibilidade de trabalhar sempre com crenças positivas, crenças potenciadoras e que te ajudam a fortalecer esse seu sentimento de que você vai conseguir prosperar e vai conseguir vencer todas essas dificuldades que normalmente afligem ali a nossa vida no que diz respeito às finanças, tá bom? E aí, pessoal, rapidinho para a gente fechar essa aula, como que a gente faz então para mudar as suas crenças? Primeiro, se perguntar sobre os seus medos e dúvidas. É normal que a partir do momento que a gente começa a trabalhar com finanças, com organização financeira, a gente tem alguns medos, tem alguns receios, né, quando vai falar de investimentos principalmente. Então isso é normal. Então a gente tem que saber identificar esses medos e essas dúvidas, explorar as situações que nos geram desconforto de uma maneira positiva, ou seja, a partir do momento em que eu sei que algo está atrapalhando a minha vida, de que forma que eu vou trazer essa mudança de mentalidade, observar como a gente reage aos desafios. Poxa, hoje eu estou entendendo que quando eu faço um planejamento para fazer uma viagem, eu estou desistindo muito rápido, ou seja, como que eu estou reagindo a esse desafio? Será que não tem uma crença limitante que está me atrapalhando nesse sentido, né? E da maneira positiva, como que a gente vai fazer para potencializar cada vez mais as crenças positivas na nossa vida? Cultivar ideias sempre positivas, substituir essas crenças limitantes por crenças, né, ou por afirmativas positivas, esquece essa negatividade, traz sempre questões positivas, principalmente quando está se relacionando a dinheiro, e treinar o tempo todo essas novas crenças. Ou seja, todas as vezes, só voltando aqui, todas as vezes que você identificar uma crença limitante, você vai eliminar. Todas as vezes que você identificar uma crença positiva ou potenciadora, você vai fortalecê-la. E isso vem através de treino, tá, pessoal? Até porque a gente foi moldado a pensar de forma negativa desde a infância. Então, essa é a sua virada de chave. Esse é o momento que você vai ter que pegar e falar assim:
eu vou mudar, eu vou prosperar financeiramente. Então, a partir desse momento, eu vou pegar todas as minhas crenças limitantes, só vou rasgá-las, jogá-las no lixo, enfim, e só vou ter crenças positivas na minha vida. E se por acaso eu perceber que está voltando, venha pensamento positivo para que o método Financer de fato faça essa mudança na sua vida, essa mudança de mentalidade a respeito da prosperidade financeira, tá bom? Então, exercício prático. Anota a crença negativa, crença limitante e joga fora. Crença positiva você anota, deixa guardadinho e todas as vezes que você tiver alguma dúvida se está certo, se está no caminho correto, você vai pegar aquela crença e vai ler e isso vai ter um reforço positivo, principalmente ali nas suas questões comportamentais, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!